A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, por gentileza, inscreva-se no nosso canal. Agradecendo a toda a Irmandade pelo likes que tem dado do vídeo e por ter compartilhado nossos vídeos, né? A maior parte da Irmandade me conhece, né? Eu, mais de 43 anos dentro da CCB, e os irmãos dessa história longa que eu tenho dentro da CCB, né, me conhece a minha postura, né, e aquilo que defendo, que é uma fé genuína. Irmão, foi-me comunicado por anciães de vários estados, né, que essas cartas da GRE, né, são cartas que contradiz o que os apóstolos disseram, né? Inclusive, as expressões da carta são expressões que a Irmandade não entende. Então, servos de Deus me pediram de novo para fazer um vídeo, para trazer um esclarecimento para a Irmandade. Irmão, entenda uma coisa: estas cartas, elas não foi dirigida explicitamente toda a Irmandade, né? Foi cartas, eles querendo confrontar a Igreja Reformada. Então, segundo eles, a eleição de Deus é defendida por Calvino. Então, por causa de Calvino, né, eles anularam as doutrinas que Deus deu para Paulo pregar nas igrejas da Ásia. Entendeu? Por causa que eles julgam que a eleição, que a pessoa primeiro é eleita para depois crer, eles julgam que esse pensamento é de Calvino. Só que eles fazendo isso, eles estão anulando a suficiência da Sagrada Escritura. Aqui, veja bem, olha o que eles dizem aqui, ó. Os irmãos, eu vou abrir a Bíblia junto com os irmãos. Aqui, ó. Não obstante disso, a eleição do ser humano, enquanto indivíduo, acontece somente quando o crente passa a professar o cristianismo pela fé, se tornando parte integrante do corpo de Cristo, a igreja. Aí ele cita aqui Atos 2:28. Os irmãos, abram a sua Bíblia aí, Atos 2:28. Vamos acompanhar aqui. Atos 20 e 28. 20 e 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vamos ver aqui, ó. E tende vós
por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Igreja de Deus. Agora, eles apresentam aqui o texto de Romanos 28 e 29. Aqui que vai começar a contradição. 28 e 29. Os irmãos me acompanham. Romanos 8, 28 e 29. Vamos ver aqui. Sabendo que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 28 e 29. Porquanto os que de antemão conheceu. Irmão, essa palavra de antemão, aqui, esta palavra no grego antemão, é antes da existência da humanidade. Aqui já vai confrontar eles, porque eles falam que a pessoa aqui é só eleito quando crê. E Romanos aqui não está falando isso, irmão. Aqui está falando que conheceu de antemão, antes da existência humana. Veja bem, conheceu também, porquanto os que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. Eles colocou só 28 e 29. Os irmãos, olha a desonestidade. Ele não colocou o 30, que o 30 vai explicar. Ó, e aos que predestinou, este também chamou. Então, antes de Deus chamar, tem uma predestinação antes. E aos que Deus chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, que mostra o processo da salvação. E aos que predestinou, a este chamou. Agora, no ato do chamado é que entra a fé. Mas antes do chamado tem a predestinação. Agora, vou mostrar para os irmãos a contradição. Os irmãos, abra sua Bíblia comigo. Aí, abra sua Bíblia. A contradição, eles contradizendo o que Paulo disse por causa de Calvino. Olha aqui, abra sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 1, verso 4. Então, eu não vou colocar aqui, primeiro, eu vou colocar segundo, né, o que aconteceu, ó. Primeiro, a eleição foi porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Segundo, Deus nos escolheu nele, quando cremos. Quando cremos, é outro princípio. E assim como nos escolheu, aqui não está falando que Deus escolheu toda a humanidade, morreu toda a humanidade, escolheu nós. Fala de um grupo específico. E depois nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Só para o irmão ver a contradição que eles colocaram aqui. Eles colocaram
que nós somos eleitos quando cremos. Paulo não defende isso aqui, ó. Em Efésios, primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Por que que nós cremos? Porque Deus nos escolheu antes da nossa existência. Então, irmãos, e 1 de Pedro, verso 1 e 2, fala da presciência. O que é a presciência? O pré-conhecimento. É que Deus conhece as coisas antes de elas ser criadas. Entendeu? Então, a salvação do homem, o padrão da salvação do homem, propriamente, não está estabelecido propriamente na fé, mas está estabelecido na soberania de Deus. Porque as pessoas crê, porque eles são eleitos, eles não são eleitos, eles não crê para ser eleitos, mas eles são eleitos, por isso crê. Então, irmãos, os servos de Deus me pediu para me gravar de novo um vídeo, porque estas cartas estão trazendo muita confusão, muita divisão no meio da Irmandade, muita tristeza na Igreja de Deus, essas cartas. Agora, deixa eu só falar para os irmãos o que é o servo de Deus. Anciães me falaram. É o seguinte: a Assembleia Anual, ela é presidida pelo irmão Cláudio Mazola. Lá na reunião, só quem tem liberdade de falar máximo uns 3 ou 4. Estas cartas, quando os servos de Deus de todo o Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, chegaram lá, ela já estava escrita, entendeu? E eles não podem ser questionados. Então o que acontece? Parece que é uma ata que tem. Aí eles colocam todos os anciãos para assinar essa ata, para dizer que esta carta é um documento aprovando que essa é a fé do ministério da congregação. E segundo o servo de Deus, não é verdade, irmão. Não é verdade, porque esta carta, ela foi feita por uns 4 ou 6 irmãos. Não é uma carta que é colocada para toda a Assembleia, entendeu? Numa vai só para dizer, irmão, nós fizemos esse documento aqui, trouxemos toda a carta, vocês todos aprovam. Segundo os anciãos, não é assim. Eles não têm direito de questionar. Se discordar, é destituído do ministério. Então, como eles todos assinou a ata, lá o documento ali, então eles colocaram no documento que isto é a fé do ministério da congregação, e não é verdade, irmão. Foi igual o que eles fizeram com a Irmandade, para colocar que a Bíblia contém a palavra, né? Eles já colocaram que foi todo o ministério, não foi todo o ministério. Foi uns 3 ou 4 que liberaram lá e colocaram para todo servo de Deus assinar. Irmão, eu, como não sou um homem desonesto, sou um homem honesto,
um homem de caráter, um homem de palavra. Eu estou trazendo isso para toda a Irmandade do Brasil e do mundo saber como foi feito esses documentos. Entendeu? Então, tem muitos anciãos tristes e porque lê lá e vê que o que eles falaram aqui não embasa, irmão, com o que os apóstolos falaram. Então, irmão, esta carta é uma carta ilegal, porque ela não tem respaldo nem no que Pedro falou, nem no que Paulo falou, nem no que Tiago falou. E outra coisa que eles colocam aqui é um esforço humano, esforço que o crente tem que esforçar para cumprir. Veja, eu vou ler para os irmãos aqui, nesse aspecto, qual era a linguagem apostólica. Vamos ler, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, para os irmãos verem que essa linguagem deles contraria a linguagem dos apóstolos. Vamos ver. Olha aqui. Quando eles vão falar da responsabilidade da igreja, quando Paulo vai falar da responsabilidade da igreja na obra da salvação, ele não fala para eles ativar esse esforço humano. Leia comigo Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-lo até o dia de Jesus Cristo. Irmão, quem é que eles põem na frente? O Senhor. Ele põe na frente, não um esforço humano, não, irmão. É aquele que começou em vós a boa obra, ele que aperfeiçoará. A linguagem, que a salvação que desenvolvemos, nós desenvolvemos porque aquele que começou a boa obra e nos aperfeiçoará. Vamos ver Judas também. Aqui é a linguagem apostólica. Os irmãos verem que contradiz o que os anciãos mais antigos colocaram nessa carta. Vamos ver aqui outra linguagem apostólica. Judas, capítulo 1. Vamos ver Judas, capítulo 1, verso... Vamos ver aqui. Capítulo 1, verso 20. Olha aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único nosso Deus Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todo sempre. Veja a linguagem que ele coloca. Ora, aquele que é poderoso
para vos guardar, eles põem Deus na frente da igreja. Quer dizer, ele põe Deus acima da nossa responsabilidade humana, querendo dizer, é Deus, não é nós que nos guardamos, não é o nosso esforço que vai nos guardar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, de tropeço, e para vos apresentar com exultação, imaculado. Então, irmão, aqui também não está falando de perda, está falando que aqueles que Deus chamou, Ele guarda eles de tropeçar. E aqui a linguagem apostólica não é a linguagem que eles usam na carta, que os irmãos têm que esforçar para praticar a boa obra, nada disso os apóstolos defendiam. Então, irmão, os irmãos veem que até os anciãos estão percebendo, irmão, que esta carta que é enviada pelo Braz são cartas ilegais para toda a Irmandade. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.